aquilo que funda, aquilo que faz a coisa nascer. E a família é muito fundante, você pode entender como fundamental, mas eu quero usar a palavra fundante, porque fundamental a gente tem como sinônimo de importante. Eu não quero dizer aqui que a família é importante, eu quero dizer que ela é fundante, ou seja, ela funda, ela cria a nós, ela move a nossa personalidade, ela dá cara ao nosso jeito de ser. Quase a totalidade de quem nós somos vem de aspectos biológicos que nós herdamos dos nossos pais. Eu sou metade Messias e metade Fátima. Marco José é metade Elivaneide e metade Zé Marcos. Além desse aspecto biológico, que monta biologicamente metade e metade de quem nós somos, ela também é fundante, porque dela nós herdamos grande outra parte da nossa personalidade. É tanto que quando um pai ou uma mãe olha para um filho que está fazendo uma traquinagem, que quer reclamar com o filho e ao mesmo tempo dar uma alfinetada no pai, diz assim: o seu filho, né, está fazendo isso, isso, isso. Quando o menino está fazendo uma coisa boa, você viu o que meu filho fez, né? Mas quando é para dar alfinetada do seu filho, e nós vamos crescendo, e alguns não crescem, mas vão ficando velhos, sendo fundados a partir desse elemento. Por isso que eu não quero dizer que família é fundamental, porque fundamental virou sinônimo de importante. Eu quero dizer que ela é fundante. Então nós somos, em grande parte, aquilo que nós temos, vemos, vivemos dentro das nossas casas. Daí a grande importância de nós zelarmos com unhas e dentes por nossas famílias, porque de fato elas são fundantes. Queridos, eu quero dar um exemplo aqui para você perceber o quanto a família é fundante, o quanto a família é importante. Recentemente eu tive a experiência de viver a seguinte situação. Uma pessoa estava na rua, acordando para fumar e dormindo noiada, sem nada na vida, meu Deus, só o dinheirinho que ganhava para comprar a próxima pedra de crack. E eu disse, era Ivaneide disse: você quer ir lá para casa? E a pessoa resolveu ir lá para casa, e ficou uns dias lá em casa. E eu disse: eu tenho certeza absoluta que os dias que essa pessoa ficar aqui em casa, ela não vai precisar de crack, ela não vai precisar de maconha, ela não vai precisar de droga nenhuma, e é tiro e queda, dito e feito. Se você quiser pegar na rua a pior pessoa do mundo e levar para dentro da sua casa, se você der amor e dignidade a essa pessoa, se essa pessoa olhar para a sua casa e perceber que lá ela tem isso, que lá ela tem uma família, que lá ela tem comida, que lá ela tem paz, eu tenho certeza que o usuário pior de drogas, no tempo que estiver dentro da sua casa, sentindo tudo isso, vai viver em paz. Isso é melhor do que qualquer centro de reabilitação de dependentes químicos. Se as igrejas tivessem de fato famílias saudáveis e saíssem por aí acolhendo pessoas desmanteladas, tenho certeza absoluta que a gente poderia fechar as portas de gabinetes de psicólogos, de clínicas de reabilitação de dependentes químicos, de hospitais e de tantas outras ferramentas que a gente criou para recuperar pessoas. Marco José e Baruque sempre dizem, é bom que a gente tenha nascido nessa família, porque a gente não vai precisar passar, talvez, por experiências tão complicadas na vida, porque a gente tem vivido essa harmonia aqui dentro de casa. Isso é muito bom. Mas às vezes as nossas casas não dão a nós essa harmonia. Você que chegou aqui cedinho, viu o agradecimento que Carlinha fez. Eu acho que ela já foi embora, Carlinha? Já, porque ela é dona aqui do restaurante e ela vem passar um pedaço no culto. E Carlinha disse assim: eu quero agradecer, porque falou da doença do pai, da situação do pai. Mas ela disse: eu quero agradecer porque eu tenho 33 anos de idade
E esse foi o primeiro domingo que eu não vi meu pai bebendo. Já pensou? Que coisa. 33 anos. E o primeiro domingo que ela não viu o pai bebendo. Às vezes nós não herdamos famílias que nos dão tanta base. Eu sei disso. Mas até nisso, as nossas famílias são nossas bases. Até nas desgraças, as nossas famílias são fundantes. Lembro que quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, 10, não lembro bem, mas era nessa faixa, eu vi meu pai bêbado batendo na minha mãe. E enquanto eu via meu pai batendo na minha mãe, e a gente desesperado, sem poder entrar, porque o mais velho tinha ali seus 13 anos, e a gente não podia entrar naquela briga, porque era briga de gente grande, e ela batia nele, ele batia nela, e quebrava as coisas na cozinha, e um jogava o outro para um canto, e outro jogava o outro para o outro canto, uma cena terrível. Naquele momento, aquela cena foi fundante para a minha vida, porque eu sei o pai que eu tenho, eu sei o quanto o coração de seu Messias é bom, e eu sei que se ele não tivesse bebido, ele não teria batido em Fátima. E naquele momento, eu olhei para o meu pai batendo na minha mãe e disse: nunca eu vou beber, para eu não correr o risco de nunca bater na minha esposa. Então até aquilo que é ruim passa a ser fundante. Interessante que a gente acha na Bíblia o cuidado que Deus tem com a família. Mesmo que a gente ache na sociedade de hoje uma fragmentação sem precedentes e sem definição do que é uma família. Hoje a gente tem família de todo jeito. Mesmo assim, a gente vai para a Bíblia e vê como a Bíblia dá atenção à família. Hoje eu montei uma família que a gente pode chamar de família nuclear tradicional, debaixo de um mesmo teto, um marido, uma mulher e filhos. Mas eu não sou tolo para entender que esse é o único modelo de família. Não é, nunca foi. A sociedade nunca teve um modelo de família. Ela sempre teve N modelos de família. O problema não está nos modelos de família. O problema não está se sua família é composta por você, seu marido, os pais do seu filho e os filhos do seu marido, ou você, seus filhos, sua irmã, os filhos da sua irmã e sua mãe sustentando tudo com o salário mínimo que ganha da aposentadoriazinha ou do benefício no fim do mês, ou se é você, seus filhos, sua esposa, os adotados e os transeuntes que estão passando ali um tempo na sua casa. O problema não está no modelo da família. A questão nunca foi essa. A questão é o valor que essa família tem, o valor que nós damos a essa família. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos o quanto a Bíblia blinda a família. De novo, repito, Deus não está, ou a Bíblia não está blindando um modelo X de família. Se a gente for para o Antigo Testamento tem modelos de famílias que a Bíblia blinda, que Deus abençoa, que nem de longe existem mais na nossa sociedade, ou se existem, são exceções. Por exemplo, você pega a família do rei Davi, era Davi, todas as esposas de Davi, não lembro quantas esposas Davi tinha, mas Davi tinha, eu acho que na casa de 10 mulheres, e os filhos de cada uma. Você pega a família de José do Egito, que eram 12 homens, você tem ali X mulheres, esposas de Jacó. Então eu não estou aqui dizendo que Deus só vai blindar um padrão de família, que Deus só vai abençoar um padrão de família. Por isso que essa pregação aqui, você não acha que vai servir para o padrão de família nuclear tradicional, que é a família, por exemplo, a minha hoje. Não necessariamente. Eu venho de uma casa que não tinha esse padrão. Eu tinha na minha casa meu pai, minha mãe, meus irmãos filhos do meu pai e da minha mãe, meus irmãos filhos da primeira esposa do meu pai e minha irmã filha da primeira filha do meu pai, montando a estrutura de 9. Não está em jogo a estrutura, está em jogo a família. E na sua família, por mais que você possa considerar que ela esteja desorganizada, é ela que Deus está zelando, é por ela que o Senhor está trabalhando. Aí, olhando para a Bíblia, a gente vai perceber alguns textos interessantes. Se você quiser
a gente vai ver aqui Gênesis 7:1. Pode abrir Gênesis 7:1. Se você quiser abrir Êxodo 12:23. Se você quiser abrir Josué 24:15. Atos 16:31 ou Atos 11:13. Eu quero pegar aqui esses 5 paradigmas, eu vou repetir aqui, para você abrir em qualquer um deles, eu vou ler todos, e se você não quiser abrir em nenhum deles, não tem problema, porque eu vou ler todos, e vou falar de todos. Mas veja, Gênesis 7:1, Êxodo 12:23, esse é fácil de decorar, ó, Êxodo 1:2-3, Êxodo 12:23, Josué 24:15, esse todos nós conhecemos, a gente acabou de cantar, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus. Atos 16:31 e Atos 11:13. Gênesis 7:1, está falando de Noé e sua casa. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Interessante que todo o acordo de Deus com Noé era de Deus com Noé. A Bíblia não diz que Deus fez nenhum acordo com os filhos de Noé, nenhum acordo com a esposa de Noé. Todo acordo era o acordo de Deus com Noé. Faça um barco grandão, Noé. Faça um barco grandão. Faça um barco grandão. E quando tudo estava pronto, ele disse: agora entre sozinho, não foi isso? Não. Ele disse como? Entre você e sua casa, sua família. E se a gente quiser ampliar, ele ainda disse assim: bote a família da vaca, bote a família da cobra, bote a família do leão, bote a família, sei lá, eu não sei, eu acho que não tinha barata na arca não. As baratas, elas ficaram boiando na água até que entraram depois. Barata nem precisa chamar, né? Ela entra de todo jeito. Parece que Deus vai cuidando. E o plano de salvação que Deus tinha para aquele homem era o plano para a sua família. Veja em Êxodo 12:23, interessante aquilo ali. O pacto que Deus faz com Israel é: para eu não atingir vocês, sujem os umbrais das portas de vocês com sangue de um cordeiro, e deixem suas famílias lá dentro, porque nesta noite haverá salvação para você e para a sua família. Deixa eu saltar aqui Josué 24:15 e ir para Atos 16:31. Quando o carcereiro, é a história ali do carcereiro, quando o carcereiro está perdido, porque as pessoas que ele estava cuidando foram miraculosamente libertadas, que ele disse: agora eu vou morrer, o que é que eu tenho que fazer para eu me salvar das mãos do rei, que vai mandar matar a mim e aos soldados? Então os apóstolos disseram para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Em Atos 11, 13 e 14, a visão de Cornélio, quando a palavra diz assim: contou-nos que vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. A expressão de salvação de Deus nesses textos que foram lidos aqui é para que sejam salvos nós e as nossas famílias, nós e as nossas casas. Agora, viver em família, debaixo desse plano de Deus harmônico que Ele chamou para blindar a família, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada. E aí eu quero agora guardar o restante dessa pregação para eu abordar, pelo menos de forma geral, aspectos das relações interfamiliares, ou seja, dentro das nossas casas, que talvez sejam importantes para nós, e eu tenho certeza que sim, para que nós possamos conduzir as nossas casas dentro daquilo que o Senhor planejou para nós.
É o que eu estava falando aqui. Deus Deus dá a nós, as nossas famílias, como presentes, e às vezes nós bagunçamos as coisas. Primeira coisa que eu quero trazer aqui, por isso que eu pulei Josué 24:15, e não foi à toa, é que nós não devemos ceder às tentações de comprometer as nossas famílias. Preste atenção aqui. Não ceda à tentação que comprometa a sua família. Não ceda às tentações que comprometam a integridade da sua casa. Porque no fim é para lá que você vai voltar para dormir. No fim é lá que você vai achar o porto seguro, por mais que as coisas estejam bagunçadas lá. Não ceda nenhuma tentação que comprometa a sua casa. E Josué soube muito bem disso. E houve um momento que, estabelecidos na terra prometida, o povo de Israel começou a ceder às tentações daquela terra, dos 7 povos que viviam naquela terra, e Josué, percebendo isso, chamou os principais líderes e disse assim: olha, vocês escolham, existe um esquema que o Senhor nos ensinou, e existe um esquema que nós herdamos quando entramos nessa terra. Vocês escolham a qual esquema vocês vão servir, se vocês vão servir a esse esquema que nós recebemos, ou ao esquema que nós recebemos dos nossos pais. Não sei qual será a sua escolha, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que hoje à noite você tivesse coragem para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que essa noite você tivesse coragem para dizer: Senhor, eu não quero ceder a nenhum esquema que bagunça a minha casa. Na ocasião aqui de Canaã, era esquema econômico, esquema sacrificial, esquema religioso, esquemas N, que faziam com que aquele arranjo que o Senhor tinha para aquelas casas, para aquelas famílias fossem comprometidos, ou fosse comprometido. E Josué disse: eu não entrarei nesse esquema. O mundo está louco, chamando a nós para entrar em esquemas, em arranjos que nós sabemos que não são os arranjos de Deus, e que no fim nós nos arrebentaremos. Traição por WhatsApp, sexo virtual. Já contei a vocês aqui que há um tempo atrás, essa história que eu vou dizer já tem uns 10 anos, vocês não têm nem noção de com quem essa história aconteceu, mas eu fui chamado para cuidar de um casal que estava se separando, porque o marido estava traindo a esposa pelo Orkut, alô, antes do Face, Orkut, e a esposa estava traindo o marido pelo Orkut. Cada um tinha um amante virtual. Esquema nojento que nós encontramos aí nos nossos trabalhos, de assédio que nós temos nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, nas nossas escolas, assediando, jogando no nosso juízo supostas verdades que na verdade são mentiras destrutíveis que acabam com aquilo que eu acabei de dizer que é fundante nas nossas vidas. Crianças de 15 anos, 16 anos, 17 anos, engravidando porque foram curtir a noitada, e aí nesse arranjo que agora se pode transar com qualquer pessoa, então eu posso transar mesmo e de repente engravido e acabo parando todo o projeto da minha vida. Maridos que têm dentro de casa esposas fiéis, mulheres íntegras. Você pode ter certeza que quando eu dou um exemplo desse assim, é porque cenas estão vindo aqui, nos compartimentos diversos de uma cabecinha desse tamanho. Cenas, eu não estou aqui dando exemplos de coisas que eu não sei, eu estou dando exemplos de coisas que eu sei. Maridos casados com mulheres fiéis, o cara sabe que a esposa dele é fiel, o cara sabe que a esposa dele é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa mulher, uma mulher que muitas vezes derrama suor da sua própria casa, ou da sua própria testa para sustentar a sua casa junto com ele. Mas o camarada resolve tomar uma cervejinha na sexta-noite, no sábado à noite, e muitas vezes aparece uma baranga
que perto da sua esposa não vale nada do ponto de vista moral, do ponto de vista físico, não vale nada. É mulher de bar, que transa contigo e vai transar com o outro na mesma noite, não está nem aí para você, não tem um pingo de compromisso, e o cara embalado por uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, olha para aquela mulher, depois de 10 cervejas, a mulher tem 150 quilos, ele vê verão, porque para bêbado toda mulher é bonita, né? E o sujeito deixa em casa uma pedra preciosa, que às vezes está orando por ele, pedindo a Deus que o proteja, e ele está no esquema do mundo, que diz, que é isso rapaz, não tem nada a ver, é só mais uma transa, a sua mulher é a outra mesmo, aquela que está em casa, aquela é sua esposa. Uma vez uma mulher bem sucedida, do ponto de vista profissional, jovem, até bonita é complicado, né? Quando você diz até bonita é porque o negócio não está muito legal, mas até bonita, inteligente, filha de rico. Começou um caso com um cara casado, e o cara também na mesma condição social, estou falando aqui gente de classe média alta, o exemplo que está vindo aqui. E a Arivaneide chegou e disse, minha linda, mas como é que você se permite uma situação dessa? Disse, não, eu não estou interferindo no casamento dele não, eu sei que a esposa dele é a esposa dele, a mãe dos filhos dele, isso aqui é só para a gente curtir. Como não está? Como não está? Toda segunda, quando eu chegava no quartel, na época que eu era militar, uma trinca de colegas meus chegavam contando o que eles tinham feito com outras mulheres nas madrugadas do fim de semana passado. E uma vez chegou e disse, rapaz, e eu fui para uma casa de striptease, lá em Boa Viagem, de mulheres, cada uma deusa. E ele começou a contar a cena, ele derramando cerveja na mulher, e bebendo a cerveja que caía pelo corpo da mulher. E todo mundo foi para as suas sessões, e eu me remoendo por dentro, e Deus permitiu que ficássemos só nós dois no alojamento. Eu chamei e disse, João, não é João não, o nome dele, vem cá, vou te contar uma cena e queria que você visualizasse, tá certo? Certo, pastor? Conte. Se imagina um fim de semana que você está de serviço aqui, 24 horas, sua esposa sabe disso, você não pode sair do quartel, ela vai para uma casa de go-go boys, cada cara com 1,90 m, 80 quilos de músculo, e eles começam a dançar nus em cima de uma mesa, e ela começa a derramar cerveja na cabeça dele, e bebendo pelo mesmo canto, e ele diz, que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Ficou louco? Disse, não, meu irmão, eu só queria que você invertesse a situação, para você entender que isso aí só não tem nada a ver na sua cabeça, mas inverta a situação que você vai entender. Mas a gente entra, mas a gente e o diabo, mas há pessoas que entram nesses esquemas. Tolice, uma noite de farra, uma noite de prazer, não pode ter, ou nada que você possa viver, deve ter um pingo de risco, ou deve te dar um pingo de risco, de você perder aquilo que é fundante. Mulher boa é a sua, meu irmão, homem bom é o seu, namorado bonito é o seu, namorada bonita é a sua, não é a do outro. A do outro é armadilha, a do outro é casca de banana, ou a do outro, ou a que nem é do outro, a de todos. Essa que é de todos aqui, esse que é de todos aqui não vale nada mesmo, não é da internet, não é a do Face. Já viu alguém feio no Facebook? Já viu? Já? Então, meu, se o cara é feio no Face, é porque na vida é uma desgraça. Agora você acorda só porque sua esposa está com aquele bafinho, você acha que aquela que você viu no Face não tem o bafinho também? Deixa de meninice, não caia nessa. Quero dar alguns conselhos de quem tem conhecimento da palavra e sabe o que Deus quer para nós aqui,
mas também de quem já viveu experiências suficientes para trazer aqui conselhos. Primeiro, para os casais, não traiam. Eu preciso ser mais claro? Não traiam. E alguém pode pensar, pastor, por que o senhor está pregando um negócio desse na igreja? Porque na igreja há traição. Por isso que eu estou pregando. Não traiam. Não traiam. Não traiam. Sejam dignos. Sejam dignos. Sejam dignas. Se você não acredita mais no seu casamento e já fez tudo o que era possível e você cansou, acabe. Mas não traia. Traição é coisa de gente minúscula. E você não é minúsculo, você é importante. Se valorize. Quando você trai, você está se desvalorizando primeiramente. Diga para você mesmo que você tem dignidade, que você tem honra. Tenha coragem de chegar para a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada e dizer, olha, eu não vou te trair, mas eu não te aturo mais. Olha que eu estou dando aqui 2 conselhos, um no extremo do outro, ou no extremo. É lógico que a vontade de Deus é que nossas casas continuem fundamentadas, mas tenha dignidade para não trair, tenha dignidade para zelar. Em Efésios 5, se você quiser abrir lá no final de Efésios 5, Paulo diz umas coisas parecidas com conselhos, aliás, uns conselhos que ele diz para as famílias. Ele dá conselho para homens, para mulheres, para filhos e para pais. E ele dá um conselho para a mulher, que é esquisito para nós, na nossa sociedade, 2000 anos depois, entender esse conselho. Ele diz, mulheres sejam submissas aos seus maridos. É complicado isso para nós. E é lógico que Deus não criou a mulher para ser submissa ao marido. É lógico que tudo isso está num arranjo social de uma época que a mulher não era descoberta com o valor que ela tem. Numa cidade em que a mulher era submissa mesmo. Porque as que não eram submissas eram prostitutas cultuais. Mas o que me espanta, né, é quando Paulo diz, mulheres sejam submissas aos seus maridos, porque parece que o que Paulo vai cobrar dos maridos é muito mais complicado, difícil do que o que ele cobra das mulheres. Ele diz para os maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, se você acha que ser submissa é difícil, entenda que amar até o ponto de dar a sua própria vida pelo outro, é mais difícil ainda. Então a carga que Paulo está colocando sobre os maridos é muito maior. Eu não vou aqui fazer uma interpretação cultural, porque se eu for fazer uma interpretação cultural e trazer isso para o dia de hoje, eu vou dizer taxativamente, sem medo de errar na Bíblia, que mulher não tem que ser submissa a ninguém. Vivo com a Arivaneide, já falei, daqui a 14 dias, 23 anos, nunca precisei submeter a Arivaneide a mim. Nem vice-versa. Mas o que eu estou dizendo para os homens é, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua própria vida por ela. Perceba que o que a Bíblia está dizendo nessa relação é, invista nela ao máximo, invista no seu casamento ao máximo, zele por sua esposa ao máximo, vá ao extremo possível para zelar por sua esposa e pelo seu marido. Ao extremo possível, porque nenhuma outra mulher do mundo, nenhum outro marido do mundo é mais especial do que aquele que construiu e aquela que construiu uma história com você. John, vocês são casados há quanto tempo? Vai fazer 4 meses, mas vocês do primeiro beijo para cá tem quanto tempo? Deixa a mulher responder que fica mais fácil. 3 anos. Você já tem uma história de 3 anos. De 23 anos, de 40 anos, de 50 anos, Baruque e Thaís, 1 ano e 3 meses, 2 anos e 10 meses, Tião e Nis, 3 meses,
Vocês estão construindo coisas juntos. Então zelem por isso. Zelem por isso. Quando eu olho para minha esposa, eu não vejo uma morena, raciada de negra com índia, bonita, especial, tarará, 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 do ponto de vista físico. Eu olho para uma mulher que há 23 anos, está ralando comigo. Eu olho para uma mulher que no ano de 93 foi capaz de vender, se possível, a roupa do corpo para comprar o nosso primeiro terreno. Uma mulher que, quando a médica disse seu filho tem mais 20 minutos de vida se esse remédio não reagir, estava lá. Eu tenho que olhar para isso. Como é que eu posso menosprezar isso? Se vocês têm filhos, olha para os seus filhos. Que exemplo nós podemos dar para eles? Como é que nós vamos jogar isso no lixo por uma aventura A ou uma aventura B? Quero deixar esse conselho aqui para os casais. Jovens, tenham paciência. Por que eu estou pedindo paciência ou aconselhando paciência aos jovens? Porque quando a gente é jovem, e eu já tenho 40, quando a gente é jovem, parece que o mundo vai se acabar no próximo minuto. E a gente tem que fazer tudo na próxima hora. Tenha calma. Tenha calma. Há tempo para tudo. Espera, deixa as suas relações sexuais para o tempo certo, para quando você estiver guardado debaixo do Senhor, debaixo do casamento, para quando você tiver peito, cara, autoridade para chamar a sua igreja e dizer, venham aqui celebrar comigo o meu casamento, a igreja olhar e dizer, agora eles têm direito de ir para a lua de mel. Faça isso, tenha calma, tenha paciência. Quando eu e a Arivaneida a gente namorava, a gente ficava desesperado, porque a gente tinha que se separar para ela ir para o trabalho dela e eu ir para o meu trabalho, e a gente ficava irado com a vida, e eu dizia, um dia a gente vai sentir saudade disso, né? Tenha paciência, não coloque a carroça na frente dos bois, não coloque, tenha calma. Vai chegar o seu dia, vai chegar o seu momento. Pais, não provoquem, estou dizendo aqui o que Paulo diz em Efésios, não provoquem a ira dos seus filhos, mas ao mesmo tempo ensinem aos seus filhos no caminho do Senhor. Tenho visto tantos pais tolos, que andam provocando a ira dos seus filhos, com proibições tolas, proibindo coisas que você mesmo não carregou na sua vida. Tenha calma, se lembra que você foi criança, se lembra que você foi adolescente, se lembra que você foi jovem, e a cabeça que você tem hoje não é a cabeça que seu filho tem, porque é impossível. Você tem uma bagagem, você tem uma vida, você tem experiências, mas crie os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como é que um pai cria um filho no caminho do Senhor? Não é trazendo para a igreja só, não é abrindo a Bíblia e lendo só. No começo desse culto, quem chegou na hora percebeu um belo filme, é dando o exemplo. Dê o exemplo ao seu filho para que você tenha autoridade para repreender na hora de repreender, para disciplinar na hora de disciplinar. De chegar para o seu filho com a cara limpa e dizer, você já me viu fazendo isso? Não, então eu não quero que você faça. Tenham cuidado, pais. Assim como vocês não podem provocar, nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos, nós também não podemos blindar os nossos filhos de qualquer sentimento ruim, porque nós somos os ensinadores dos nossos filhos, e uma coisa muito importante que nós temos que ensinar para os nossos filhos é o poder e o valor do não. Não vá para os extremos. Tem gente que vai para o extremo de provocar a ira em todo o tempo. Parece um general diante de um soldado recruta,
que tem poder para botar a mão e dizer, você não faz isso porque eu sou sua mãe, você não faz isso porque eu sou seu pai, e vai trazendo proibições tolas, provocando a angústia dos filhos, até que chega um momento que essa pessoa vai desaparecer no mundo, e vai fazer numa noite só tudo que você proibiu na vida toda. Mas tem o outro exemplo, aliás, o outro extremo, do pai superprotetor, da mãe superprotetora. Não faça isso, isso é tão danoso quanto o primeiro extremo. Ensina o seu filho o valor do não. Diga a seu filho, você não se domina. Eu sou responsável por você. Uma mãe chegou para mim aqui, recente, e disse assim, pastor, teve um domingo que eu estava cansada, não queria vir para o culto, e aí eu olhei para o meu filho, ele olhou para mim e disse, mãe, hoje eu não quero ir para o culto. Eu disse, como é que é? Vai tomar seu banho agora, que só por isso a gente vai para o culto. E vim cansada, vim acabada, mas não pude dizer ao meu filho, eu não vou te levar hoje para a igreja só porque você não quer. Mas há pais que vão, e mães que vão para o outro extremo, permitindo tudo. Quer criar um delinquente? Dê tudo que seu filho quiser. Diga sempre sim para o seu filho. Você vai estar criando a pior pessoa do mundo. Então a gente tem que ter sabedoria para transitar nos extremos. Mostra ao seu filho que se você disciplina, que se você educa, que se você castiga, você faz isso para o bem dele. Não há nenhum pai que hoje tem uma vida equilibrada, que um dia levou uma palmada da mãe, que depois de adulto olha para trás e está com raiva da mãe que deu a palmada. Pelo contrário, quando a gente vira gente, quando a gente sabe o que é a vida, a gente olha para trás e diz, graças a Deus, porque meus pais me disciplinaram. Graças a Deus. Eu mesmo dou graças a Deus por todas as vezes que minha mãe pegou uma sandalinha de couro com sola de pneu de caminhão e deixou o nome Firestone, né, gravado. Hoje eu entendo que era por amor. Filhos, honrem os seus pais. Honrem os seus pais. Honrem os seus pais. Meus pais estão entrando na casa dos 70. Hoje eu sou pai. Daqui a pouco eu serei avô como eles hoje são avós. Mas eu nunca tive coragem de levantar a minha voz para minha mãe e para o meu pai. Antes da gente se casar, a gente precisando da nossa casinha, a gente ralou e construiu a casinha deles. E às vezes minha mãe faz coisas absurdas, Erivaneide às vezes até chia, mas José, eu digo, é minha mãe. Calma aí, é minha mãe. É minha mãe. É só a minha mãe. Nada mais, nada menos, é só a minha mãe. E ai de quem disser um ai com minha mãe na minha frente. Com meu pai. Pode estar errado como for. É meu pai, é minha mãe. Estão blindados pela minha honra. E a Bíblia diz que quando nós honramos os nossos pais, nós vamos bem na vida, e é verdade. Por isso que quando uma menina ou um menino vem pedir conselho a mim sobre um namoro, a primeira coisa que eu digo, é fácil você saber se essa pessoa é a pessoa certa para ser seu marido. Olha o tipo de filho que ele é. Olha o tipo de filha que ela é. Se for uma filha que desonra a mãe, deleta do seu menu, meu irmão. Tira, porque vai te desonrar, vai desonrar os seus filhos. Bom, no fim, e aí eu vou pedir já que os diáconos aí de plantão tragam a mesa da ceia para cá. Eu quero só falar aqui para os avós. Avós, vocês já tiveram a oportunidade de criar os seus filhos. Deixe agora seus filhos criarem os filhos deles. Porque a avó e avô não sabem ser pai. A avó e avô só sabem ser avó e avô. Então não interfira. Mas também filhos, seus pais precisam envelhecer em paz. Não coloquem sobre seus pais as cargas que são suas. Mãe, fica com minha filha para ir na balada? Ai.
venha. Vocês não vão nem para a balada, eu espero, né? Não coloque sobre seus pais o peso que é de vocês. Eles já foram pais, eles já lhe criaram. E eles precisam envelhecer em paz. Bom, no fim eu volto para o começo. Honrem suas casas. Honrem suas famílias. Honrem seus pais. Honrem suas esposas. Honrem seus maridos. Honrem seus filhos. Honrem suas noras, seus genros, seus netos. Honrem. Porque no fim de tudo, meu querido, a gente volta para casa. No fim de tudo, a gente volta para casa. No fim de tudo, o amiguinho da balada vai nos abandonar. No fim de tudo, haverão. Evandro, eu estou rindo porque eu estou lembrando de um exemplo que é seu, cara. Porque a cachaça faz a gente ver todo mundo como verão, né, Evandro? Evandro contou que uma vez tomou todas e 50% a mais. Isso quando ele era da bagaceira. E saiu com a mulher. E dormiu com aquela mulher. E no outro dia, quando acordou, que olhou, deu um pulo e disse: meu Deus do céu, o que diabo é isso? E pegou uma nota lá de R$1, que dava para pagar um táxi, botou pertinho, vestiu a roupa e disse: vou-me embora. Então, no fim, depois da cachaçada, você vai voltar para casa do mesmo jeito. Aquela verão passa a ser inverno com trovoada e raio, meu amigo. Honre sua casa. E olhe, Josué 24:15. Eu e minha casa não entraremos nesse esquema. Irmãos, parando de rir um pouco para pensar no que é muito sério. Tenho visto famílias se acabando por besteiras, bobagens, porque faltou um pingo de senso da importância da família, um pingo de senso, um pingo de bom senso. Uma relação que começou do nada, de uma cantadinha besta que você cedeu, e terminou numa desgraça para você e sua casa. Não. Faça como Josué. Pegue tudo que as novelas da Globo estão dizendo aí que é normal e diga: eu não vou entrar nesse esquema. Pegue tudo que o mundo está dizendo aí que é normal e diga: eu não vou entrar nesse esquema. Pegue tudo que seus colegas de trabalho, faculdade estão dizendo que é normal e diga: eu não vou entrar nesse esquema, porque eu não vou botar em risco a minha família. Amém?